Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, pode se assentar. Glória a Deus. Você está bem? Você está bem? Glória a Deus. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pensa sobre o que você está pensando? Difícil, né? Numa vida corrida como a nossa, são muitos os desafios, são muitos os compromissos. Com certeza essa pergunta passa batida. Ela passa batida porque nós não conseguimos nem prestar atenção naquilo que passa na nossa mente. Imagina se você tivesse um painel na sua casa, uma lousa, e você pudesse chegar no final do dia e colocar todos os pensamentos que passaram pela sua mente. Você se chocaria com tudo aquilo que está passando na sua cabeça? Tudo aquilo que você está pensando? A sua família poderia ler tudo aquilo que passou pela sua mente? Uma vez uma pessoa compartilhou comigo que ela precisava contratar uma pessoa, mas ela queria conhecer como verdadeiramente era essa pessoa. Então ela foi na rede social. Ela foi lá ver o que a pessoa postava. Porque a rede social, ela é uma lousa virtual. Muita coisa a gente sabe que não é real do que é postado. Mas se você quer conhecer, às vezes, um pouco da personalidade, do caráter de uma pessoa, você olha o que ela posta. Porque o que ela posta é o que ela pensa. Eu vi uma vez uma frase adaptada daquele versículo que fala, a boca fala do que o coração está cheio. A frase diz assim: o dedo tecla do que o coração está cheio. E na boa, isso é verdade. É só você ver as postagens. Falei com uma jovem esses dias: para de se expor na rede social. Para de contar os seus sofrimentos. Para de contar suas guerras. Conta para quem te ama. Conta para quem vai orar com você, vai entrar na guerra com você. Você não precisa expor. Tem coisa que não precisa ser exposta. Tem guerras e lutas que não precisam ser expostas. Às vezes a gente expõe com uma necessidade da pessoa ter dó da gente. Eu conheço ela, mas uma pessoa que não conhece faz uma leitura. Então a rede social, ela é assim, algo que a gente pode olhar e dizer: essa pessoa é mais ou menos assim, 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 assim. Ela pensa isso, o posicionamento dela é isso, ela defende isso, porque o dedo dela está teclando aquilo que ela pensa, aquilo que o coração dela pensa, aquilo que o coração acredita. Provérbios diz que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, diante de tudo que eu falei até agora, o que você tem pensado? O problema é que a gente pensa tanto, que às vezes a gente nem consegue pensar no que a gente está pensando. Parece complicado, né? Mas é verdade. A gente pensa muito. Você já viu aquela síndrome do pensamento acelerado? Você pensa muito. Você emenda um pensamento no outro. E você não consegue digerir aquilo que tem chegado à sua mente. Então muitas vezes você começa a sofrer por coisas que não são reais. Você começa a pensar coisas que não são reais. E você começa a sofrer com isso. Existem pessoas que são acometidas por essa síndrome. Olha só os sintomas: cansaço extremo, déficit de memória, irritabilidade, não pensa para responder, humor instável, fadiga. Alguém se identifica? O excesso de informações e de preocupações a todo momento gera em nós essa dificuldade de pararmos para refletir sobre aquilo que nós estamos pensando. Aí a gente fica parecendo os discípulos, agitados dentro de um barco. E quem estava com eles? Jesus dormindo. E eles olhando Jesus dormindo, eles continuavam agitados. Jesus está no nosso barco, dormindo, no controle da tempestade.
E a gente está pensando tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente está igual aos discípulos, agitados, e Jesus está dentro do barco. E você não consegue sentir a paz, porque você está pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Pastor, então o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? A primeira coisa, a gente precisa desacelerar. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa rever as nossas prioridades. Olha o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não se conformar de viver dessa maneira. É não achar que é normal ter a cabeça assim, pensando muita coisa, que viver agitado, que viver... É dizer assim, não é. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso buscar essa paz que excede todo entendimento. Isso é coisa para quem não conhece Jesus. Se eu conheço Jesus, eu preciso desacelerar. Porque quando eu desacelero, eu mostro que eu confio. Eu mostro que eu quero pensar. Eu quero dar espaço. Eu quero dar um tempo para pensar naquilo que eu estou pensando. Então desacelerar é a primeira coisa. A segunda coisa, você precisa questionar os pensamentos que chegam à sua mente. São reais? De onde eles têm vindo? Quem falou? De onde? É de Deus? É do diabo? Muitas pessoas, nem todas, muitas pessoas criticam ou encorajam alguém a partir do que está acontecendo na vida dela, a partir de como está a vida dela, a vida espiritual, emocional, a vida física. Às vezes você é encorajado por uma pessoa que está bem, ok. Às vezes você é encorajado por uma pessoa que está mal. Quantas vezes a gente está mal, às vezes a gente está vivendo uma guerra e a gente está encorajando, ok. Mas e quando você vai compartilhar alguma coisa que Deus te disse para uma pessoa que está com a vida espiritual lá embaixo, está com a vida sentimental lá embaixo, está com a vida física lá embaixo, está passando por um monte de coisa, você vai compartilhar e ela te derruba. Ela faz você chegar igual ela, assim, ó, ficar no nível dela, aí ela fica feliz. O problema não é a pessoa falar, o problema é você acreditar. E como tem gente que cai nisso, pega aquilo como verdade e sai chorando. Fui compartilhar com a pessoa, pastora, sobre a bênção que Deus falou comigo, e a pessoa acabou comigo. Aí eu falo, mas a pessoa está bem? Não, a pessoa não está. Então por que você vai falar para ela? Tem coisa que não pode ser compartilhada, queridos. Compartilha com Deus. Falei para uma pessoa esses dias assim, ó, você tem tanta vontade de falar, escreve. Deus te falou, você escreve e bota a data, porque serve de testemunho quando a gente coloca a data. Foi algo que Deus te falou aquele dia e se cumpriu. Tem coisa que você não pode abrir, a não ser que você esteja preparado para escutar e não dar atenção para isso. Uma vez eu nunca vou esquecer, foi lá na Ana Prado. Uma pessoa conversou comigo assim, ó, para conversar no zap, ela só chorava. E eu fiquei desesperada, porque parecia que era uma coisa assim, não diminuindo o sofrimento dela, mas vocês vão entender. E eu marquei desesperadamente, fui para a igreja e tal. E aí a hora que eu encontrei com ela, ela não parava, ela ficou uns 10 minutos só chorando. Aí eu falei assim, tem outra pessoa na sequência, eu preciso que você abra para mim o que está acontecendo. E ela começou, por que falaram isso, falaram aquilo, respirava, falaram aquilo, passaram, falaram aquilo. Termina, eu falei assim, tá, agora sim, tudo que falaram é real? Ela falou assim, não. Eu falei, então por que você está sofrendo deprimida? Aí ela fez assim, ó, não sei. Foi curada ali, liberta. Questiona os pensamentos. A maior guerra que nós enfrentamos é na nossa mente, porque uma guerra na mente paralisa uma pessoa. Essa pessoa ela não consegue avançar. A guerra na mente, ela abre portas para todos os tipos de medo. A gente precisa questionar de onde está vindo, que voz é essa. Para conhecer a voz de Deus, você precisa conhecer a palavra dele. Porque se você vê que vem algo que não é o que Deus diz, vaza, foi embora. Você não deixa nem sentar no sofá da sua mente, você já bota para fora, já varre para fora. Você precisa conhecer a palavra, porque senão você vai entrar
e vai acreditar em tudo o que as pessoas falam para você. E nem tudo que elas falam para você é real. É o que elas pensam. E como tem gente doente, preocupada com o que as pessoas pensam. Por isso que você precisa questionar os seus pensamentos. E a terceira coisa, você precisa substituir os pensamentos mentirosos pela verdade da palavra de Deus. Uma pessoa falou para mim assim, que ela sofre, porque quando ela é abençoada, ela começa a sofrer. Ela começa a sofrer, isso tem a ver com o histórico da infância dela, em que ela ouvia que ela não merecia. E aí, quando acontece alguma coisa boa, ela já começa numa sensação de angústia. E aí começa a ser atacada na mente de que, como ela não merece, ela vai perder logo aquilo que ela recebeu. Olha isso, gente. Não consegue viver a bênção que Deus está entregando. Por quê? Porque eu não mereço. Eu falei, não, você não merece mesmo. Você não merece, nem eu mereço, nem mereço. Ninguém merece. Mas por amor Ele dá. Você pode receber as bênçãos de Deus por amor. Não é por merecimento. Ninguém é bom. Ninguém tem coração bom. Ninguém merece as bênçãos de Deus. Ele dá porque Ele quer. Ele dá porque Ele escolheu abençoar. Ele dá porque Ele escolheu ser pai. Ele escolheu cuidar de mim, de você. Não é porque você merece. E eu disse para ela, é por amor. Você precisa então substituir esse pensamento mentiroso de Satanás pela verdade de Deus. Eu não mereço, mas pela graça eu recebo. É assim. Você precisa substituir os pensamentos. Quando vem o pensamento assim, ó, ninguém te ama, você não é amado por ninguém, olha as pessoas te deixando, aí você vai dizer o quê? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o Filho dele, Jesus, para morrer no meu lugar. Acabou, Ele me amando é o que me basta. Você não deixa nem se instalar na sua mente, porque de verdade é importante ser amado, mas é o amor dele que muda, é o amor dele que transforma, é o amor dele que preenche o nosso coração, porque Ele é fiel. A gente cantou, todo mundo deixa, mas Ele não. Todo mundo muda, mas Ele não. Quando Ele diz que ama, e eu falo isso, não importa o que você faça, o amor continua. O amor, a Bíblia diz que o amor de Deus é imutável. O problema é que quando você sai fora da presença, você deixa de receber as bênçãos. É só você. Mas o Pai continua de braços abertos, Ele é Pai. Ele ama. Quando vem o pensamento, já era. O que você vai fazer amanhã? Não dá, você não tem o que você precisa, você não vai conseguir. A Bíblia diz o que em Mateus 6,34? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é uma realidade ali em casa. Quando a gente começa a se preocupar com as coisas, basta a cada dia. Amanhã a gente levanta e pensa nisso, porque amanhã Deus já proveu, Deus já fez. A estratégia já veio, a direção já vem, alguma coisa acontece. Para de ficar acordado, meu filho. Dorme, descansa no Senhor. Quando você vem um pensamento de Satanás na sua mente, você está cansado, você está esgotada, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai prosseguir, você vai desistir no meio do caminho, você não vai suportar. Olha o que diz Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Entende que você precisa substituir o ataque de Satanás na sua mente, porque senão você realmente acha que você não vai dar conta, e você vai ficar mais cansado, mais esgotada, e você vai desistir. Tudo começa na nossa mente. Quando Satanás fala, ninguém se lembra de você, Deus se esqueceu de você. Como eu ouço isso, gente, parece surreal, a gente prega tanto sobre isso na igreja, mas eu escuto demais. Deus se esqueceu de mim, pastora. O que a palavra diz? Acaso uma mãe pode se esquecer de um filho que ainda amamenta? E mesmo que ela venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor.
Para de pensar aquilo que não é real. Para você que sofre com pensamentos de medo, medo de não ser, medo de não ter, medo de não acontecer. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando o medo vier, quando a incerteza vier, quando a dúvida vier, e ela vai vir não apenas uma vez, mas ela vai vir várias vezes. Lembra que são os pensamentos de Deus, são os planos de Deus, é aquilo que Ele tem preparado para você que está valendo. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Faça isso, desacelera, busque a paz que excede todo entendimento, não apenas lembrando que Jesus está no barco, mas olhando para Ele e dizendo assim: se Ele está assim, eu também vou ficar. Questiona os pensamentos que estão chegando. Os pensamentos, eles vêm por ataque, eles vêm por voz. Quem são as pessoas que ficam criticando e encorajando? Quem? Encorajando, cuidado, que a pessoa pode te encorajar sobre algo que não tem a ver com a palavra de Deus. Vai lá, amiga, seja forte e corajosa, vai lá, vira à esquerda, e Deus está falando, é à direita, vira à esquerda, não, mas está mandando eu ir, cuidado com quem te encoraja, manda você prosseguir, tudo depende do caminho. Substitua cada pensamento mau pela palavra de Deus. Que você, antes de dormir todos os dias, se lembre de pensar: o que eu pensei hoje? Começa a escrever e começa a colocar em prática tudo que você ouviu nessa noite. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver como você vai conseguir sentir paz, mesmo quando todas as circunstâncias são diferentes. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus, você vai conseguir enxergar o futuro, você vai conseguir ter fé, você vai conseguir avançar para aquilo que Deus tem para você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós. O Senhor sabe que quanto maior o passo, maior a guerra, e essa guerra é a guerra na nossa mente. Como somos bombardeados pelos pensamentos maus, como somos invadidos pelos pensamentos maus, os pensamentos contrários à sua palavra. Satanás não quer que a gente prossiga para o alvo, Satanás não quer que a gente cumpra o nosso propósito. Por isso, Senhor, o Senhor trouxe essa palavra tão de instrução para os teus filhos, dizendo: prestem atenção, está tudo na minha palavra, tudo que você é bom, em tudo que é agradável, em tudo que faz bem para o nosso coração, para o propósito do Senhor nas nossas vidas, para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta. Como é bom estar perto de pessoas que pensam nas coisas do alto. Ajuda-nos a pensar nas coisas do alto. Ajuda-nos a vencermos os pensamentos maus todos os dias. Ajuda-nos a desacelerar e encontrarmos a paz que está disponível para nós, porque a paz habita dentro de nós através do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigada por essa palavra. Precisamos do Senhor em todo o tempo, e queremos não apenas ser crentes que ouvem, mas ser crentes que ouvem e praticam aquilo que o Senhor está ensinando. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.